E aí, nessa deixa, tem até também o canal aqui do Manual do Mundo, que vai falar, né? Por que que é tão difícil achar, né? Aí vai ali ele explicar. Hoje pode estar acontecendo uma tragédia nesse momento e eu resolvi gravar um videozinho rapidinho para comentar, meio improvisado aqui para. Tragédia pra quem? Pra nós, trabalhador que trabalha que nem cavalo no dia a dia, de sol a sol, no frio a frio. Pra nós não serve, não é tragédia nenhuma. Nós estamos um pouco se fudendo com esse gente. Um bando de arrombado que tem que se fuder. Vocês. O que aconteceu é que um submarino com 5 pessoas a bordo desapareceu na costa do Canadá. E como a gente fez o submarino do Manual do Mundo, tá todo mundo me marcando em tudo quanto é canto pedindo. Ah, é mesmo, o Manual do Mundo ele fez o submarino. Aí eu fiquei pensando, eu até fiquei imaginando esse cara aqui, eu não sei como é que é o nome dele mesmo, dentro do submarino, ficando perdido lá e não voltando nunca mais, que é do Manual do Mundo, né? Tá aqui, ó. Canal do Manual do Mundo, né? Que ele fez o submarino. Eu fiquei imaginando ele dentro do submarino. Imagina a situação, imagina a situação. Para que eu comente esse negócio. O que acontece é que existe uma empresa que se chama OceanGate, que ela faz um passeio turístico levando pessoas até o naufrágio do Titanic. Sim. Essa empresa aí, ó. Essa empresa é empresa boa. Essa empresa é empresa boa, né? Se você quiser ir Elon Musk e visitar o Titanic, tá aí, ó. Recomendo. Recomendo essa empresa. É um submarino pequenininho que desce até onde estão os destroços do Titanic e essa viagem custa $250 mil. Sim, exatamente isso que você ouviu, uma viagem que custa mais de R$ 1 milhão para você descer até o... Isso, mas eles falam tanto nesse valor, mas para uma pessoa que é multimilionária, bilionária, trilionária, isso não é nada. Isso é esmola, é trocado. Eles falam esse valor como se fosse grande coisa. Para esses caras não é nada. Isso daí ele faz em um dia, eu acho, ou em uma hora de dinheiro, tá? E ainda em casa, em casa. Vamos supor que o cara tenha aí uma empreiteira. Vamos supor que o cara tem uma fábrica de carro. E o cara, em casa, ele já produz isso daí em um dia, em uma hora. Você tá brigando, um valor que pra ele não significa nada. Eu até achei barato isso aí, até achei barato. Pra cobrar isso daí eu tinha que ter cobrado mais. Pra quê? Pra ter investido melhor nessa infraestrutura, né? Investido melhor nessa infraestrutura do submarino, do joystick, de tudo, né? Fundo do mar e ver o Titanic naufragar. O mais doido é que quando a gente estava construindo o submarino, eu pesquisei muito sobre essas viagens, sobre aquáticas e tudo mais, e eu achei essa empresa, fui pesquisar quanto é que custava para descer lá embaixo e demorou muito tempo para eu processar quando eu vi esse valor. Eu vi no site deles lá, 250 mil dólares, é isso mesmo? É, eu achei pouco esse valor, eu acho que esse valor tinha que ser mais alto para ter investido melhor, né? Um joystick de 2013, né? Da Logitech adaptado, meu Deus do céu, não faz muito sentido isso, né? E hoje, por uma coincidência absurda, a gente está gravando aqui em Paraty, que foi exatamente o lugar onde a gente botou o nosso submarino na água. Então, só para vocês terem uma ideia do que a gente vai falar. O Titanic, ele afundou em 1912, perto do Canadá, a uns 600 quilômetros da costa, mais ou menos, num lugar extremamente frio e profundo. Os destroços estão a mais ou menos... Ah, então acho que também tem isso, né? O fato de ser extremamente frio faz alguns aparelhos pararem de funcionar corretamente. O fato de ser extremamente... Eu não tinha me tocado nisso, porque quando o Titanic, ou Titanic, ele, ele naufragou, era extremamente frio, e aparelhos às vezes param de funcionar corretamente no frio, né? Menos 3 quilômetros e 800 metros de profundidade. É um lugar tão inacessível, tão difícil de achar as coisas lá embaixo, que o Titanic só foi encontrado em 1985. E como é que funciona esse submarino pequenininho que está desaparecido? Ele leva só 5 pessoas, uma vai pilotando, são 3 turistas, mais um especialista em Titanic, uma espécie de guia turístico. Ó, ele tinha 10 toneladas e meia de peso, 6,70 metros de comprimento, então um pouco maior do que uma caminhonete. Ele tava gravando em Paraty e foi pra aí? Pô, nem parece que ele tava em Paraty, parece mais que ele usou um chroma key e jogou o vídeo de Paraty lá atrás dele. Aqui era capaz de atingir 4.000 metros de profundidade, um pouco mais profundo do que o Titanic. Isso dá um pouco de medo, porque se ele se deslocou e acabou descendo, ele pode descer em um ponto que é abaixo de 4.000 metros e aí a estrutura do casco pode não aguentar. E ele tinha 4 motores elétricos que eram capazes de alcançar a velocidade de 4 km por hora. A descida até lá embaixo, pra vocês terem uma ideia de como é profundo, demora 2 horas. Esse submarininho está sem contato com ninguém desde domingo. Então, o que significa dizer que ele desapareceu? Ele não está se comunicando mais com a superfície. Então, ninguém sabe que fim levou, onde é que ele está exatamente. O que se sabe é que ele saiu para ver os destroços lá. Foi a melhor propaganda de marketing de uma empresa do século.
Quer fazer viagem turística pro Titanic? Venha com a Ocean. Melhor propaganda de marketing que eu já vi, olha, é um showcase de sucesso, hein? Lá com as pessoas a bordo e não voltou mais, não se tem notícia de onde é que ele tá. E essa história tá pegando fogo ainda mais, porque tinha um cara que tava dentro que é um bilionário em inglês, que ele já tinha viajado pro espaço, já tinha viajado pro Polo Sul e pagou aí essa quantia de mais de R$ 1 milhão. Pena que ele já não ficou lá pelo espaço mesmo. Já devia ter ficado lá pelo espaço mesmo. Não ia fazer falta nenhuma. Pra fazer esse passeio. Isso que eu digo pra vocês. Pro trabalhador que trabalha, se lasca de trabalhar de sol a sol, de frio a frio nesse inverno, tá de rachar. Faz diferença nenhuma. E agora até o fundo do mar para ver o Titanic. Quando eu gravei em Paraty eu não tinha as informações, mas uma das pessoas que estava dentro era o CEO da própria empresa, o CEO da Ocean Gate. Então muita gente fala aí, o picareta enganou os milionários, não sei o quê. Não exatamente, porque se o cara estava dentro do próprio submersível é porque ele acreditava que aquele negócio funcionava. Outra pessoa que estava dentro era um francês explorador do Titanic, que era um dos caras mais experientes em Titanic da história. Existe uma chance grande dessas pessoas estarem vivas, porque esse submarininho tinha uma reserva de ar para mais ou menos 90... É porque é muita falta de inteligência, né? Porque olha só, você vai num lugar que é hostil, temperatura ruim, difícil acessibilidade, aí vamos fazer o seguinte, vamos lá, já naufragou o Titanic, vamos lá. Naufragaram de novo. Titanic tá fazendo mortes até hoje. 6 horas ou 4 dias. Isso quer dizer que ainda tem um tempo de busca aí bastante grande para poder achar e resgatar as pessoas. O problema é que começaram a surgir várias histórias agora mostrando que esse submarino era meio que... Eu acho que eles vão precisar de 365 dias, um ano para fazer as buscas. Eles vão precisar... O tempo é o que... Eles vão precisar de bastante tempo pela frente aí, ó. Vou dar o meu palpite aqui. Daqui a um ano vão encontrar essa coisa. Improvisado, era estranho o esquema dele. Então, o controle era feito num controle meio que de videogame, muito parecido com o de videogame. Depois que as pessoas entravam, a escotilha era fechada e parafusada por fora. Isso quer dizer que mesmo que ele consiga subir até a superfície, as pessoas não vão conseguir sair de lá de dentro. Alguém precisa tirar. Tem várias notícias dizendo que o submarino não tinha GPS. E aí, várias pessoas comentando, que nem o padre do balão, não sei o que, onde já se viu. Mas aí é diferente, é porque o GPS ele não funciona em altas altas profundidades, né? Ele não vai funcionar corretamente em altas profundidades, porque é geoprocessamento, né? GPS, né? E aí stationary, né? Deve ser, né? Geoprocessamento estacionário, né? Deve ser alguma coisa assim, eu acho, não é? Viu sair sem GPS. O fato é que GPS não funciona debaixo d'água. Na verdade, vários submarinos, navios, aviões usam um sistema que não depende de GPS, que chama sistema inercial. Como é que funciona isso? Você marca a posição que você está saindo e esse sistema consegue calcular para onde você está se locomovendo. Então, se você está se locomovendo a noroeste, por exemplo, ele sabe que você andou 100 km para noroeste do ponto de partida. Isso, ele faz um cálculo algébrico, né? E aí você sabe onde que está o ponto. Mas não é por geoprocessamento, tá? A partir disso, você consegue calcular a posição que você está. Mas eu acho muito improvável que um submarino desse tamanho tenha esse sistema. Então, quando um submarino está na superfície, ok, faz sentido ele ter um GPS. Ele faz um cálculo da álgebra linear, um cálculo puro vetorial ali, né? E aí ele sabe a localização do avião. Álgebra linear. Uma das matérias mais fascinantes que eu já estudei na minha vida. Mas a partir do momento em que ele mergulha, não adianta mais nada. Ele tem que funcionar por sonar. Então é uma espécie de um radar que funciona na água. Então, ter GPS ou não vai fazer com que ele se localize sozinho. Ele não se perdeu por causa da falta de GPS. Agora, se ele tinha sonar ou não, eu não sei. Eu tô falando de submarino o tempo todo, mas na real, esse é um submersível. Qual que é a diferença? Um submarino ele tem que ser capaz de sair de um porto e voltar pro porto sozinho. Ele não precisa depender do navio principal que vai levar ele até o lugar. Isso. E no caso, isso daqui é um submersível porque precisa de um controle de videogame, um joystick para poder controlar esse negócio, né? Ele não consegue se controlar, ele não é autônomo. Então, esse submarininho não. Ele precisa ser levado por um navio até o lugar onde vai descer, aí ele desce e volta pro navio. No nosso submarino, a gente usou um barco de apoio para ir até o lugar, mas ele seria capaz de sair do porto sem nenhum problema. O problema é que ia demorar muito. Então, esse submersível desapareceu 1 hora e 45 minutos depois que ele deixou o navio. É bastante tempo depois que deixou o navio. E o meio de comunicação que eles estavam usando ali é uma espécie de mensagem de texto que o submersível trocava com o navio que estava lá em cima. Eu achei estranho esse negócio. Estranho, eles economizaram, né? Os caras são multimilionários, bilionário, trilionário, e economizaram no negócio. Assim, é uma logística incrível.
Se eu fosse multimilionário, a primeira coisa que eu queria saber é se eles tinham realmente tecnologia, equipamento adequado pra fazer uma expedição dessa. Dava pra ver que não era, né? E olha que eu nem sou multimilionário pra ser inteligente assim, hein? Imagina, eu acho que os caras ficam ricos, mas não por inteligência. Várias equipes de resgate já foram acionadas, tem um pessoal procurando esse submarino, mas não é nem um pouco fácil Me lembrei do Calói lá do Flow Podcast, que ficou milionário, mas não foi por inteligência, não. de encontrar. Se o Titanic demorou tanto tempo para ser achado, imagina uma cápsula pequenininha que é muito menor que o Titanic. O lugar é gelado, é profundo, ainda mais que os destroços do Titanic eles estão espalhados no fundo do oceano e esse submarino estava indo para lá, ele não estava exatamente em cima dos destroços do Titanic. Se ele tivesse exatamente lá, era mais fácil de encontrar. Tem uma questão que é muito complicada. Tem uma outra questão que é muito importante que ninguém citou e eu vou citar aqui para vocês. Se eles fizeram uma tecnologia, entre aspas, né, que consegue suportar a alta temperatura, né, a alta pressão e poder chegar lá, é óbvio que não existe um outro equipamento na face da Terra que foi construído para chegar lá e resgatar esses cidadãos. Então, o que vai acontecer? Não tem equipamento para resgatar eles. Não tem tecnologia no mundo que faça isso. Eles teriam que construir um outro para poder chegar lá. Não vai dar tempo, né? É que os submarinos militares, eles existem justamente porque são muito difíceis de encontrar. Então a grande vantagem do submarino numa guerra é que ninguém acha o submarino. Ainda mais desse tamanho, tá pior ainda de encontrar. Então, por aí você já consegue medir um pouco da dificuldade que se tem nesse tipo de busca. Outro problema é que ninguém sabe se o submarino tá lá embaixo ou tá na superfície, então não sabe exatamente onde procurar. Se ele estivesse na superfície, eu imagino que um submarino desse tipo deveria ter algum tipo de comunicação via rádio, algum tipo de localizador que mostrasse onde ele tá. É outra coisa muito estranha, ninguém... Isso, ele deveria ficar emitindo sinal, né, de SOS, né? Pi, 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 na mesma frequência, eles saberiam que é ele, né? Mas parece que não tem esse sistema, não. Tem falado disso até agora, provavelmente não tem. Como é que tá sendo essa busca até agora? Tem aviões que estão lá em cima, tentando ver se tem alguma coisa lá embaixo. É muito difícil de ver, porque esse tipo de embarcação ele não vai ficar na tona, não vai ficar uma grande parte fora d'água, vai ficar a maior parte para baixo d'água, vai ficar só um pouquinho para cima e é terrível de ver. Também tem alguns sonares que estão lá embaixo, né? Os sonares eles conseguem captar o som que está vindo. Então, se eles ficarem batendo no casco, por exemplo, e essa provavelmente é uma técnica que eles devem estar usando, ficar batendo no casco para... Olha a tecnologia que os caras estão usando para ser localizado, batendo no casco. Tecnologia de ponta, batendo no casco para poder ser localizado. Sagaz, hein? É para isso que servem os milionários. serem ouvidos. Esses sonares conseguem ouvir coisas que acontecem ao Agora ele tá tendo que viver que nem pobre, batendo no casco para ser localizado. profundidade muito grande e não necessariamente são sonares que estão dentro do navio, tá? Eles estão soltando alguns sonares que ficam boiando ali na superfície. E outra coisa que estão fazendo são alguns veículos, drones submarinos que estão procurando ali, mas a visibilidade lá embaixo é muito pequena porque não tem luz. Então você precisa de luz artificial para iluminar. A luz artificial não tem. Em outras palavras, finish him. Pode dar adeus, acabou. Não vai encontrar nunca. Só daqui eu tinha parado o vídeo da gravação, mas eu voltei porque o cara aqui do Manual do Mundo, eu não lembro o nome dele. Eu lembrava, mas não lembro mais agora. Esqueci. Tô ficando sem memória. Ele falou justamente o que eu falei. Mesmo que encontre esse submersível, que entre aspas é um submarino, não tem tecnologia para resgatar eles, né? Que é isso que ele vai falar agora. Não tem tecnologia para tirar eles de lá. Mesmo que encontre, não tem. Isso acabou para eles. Tem um problema que eu tô vendo pouca gente falar. É que mesmo que se encontre esse submarininho lá no fundo, que as pessoas estejam bem lá dentro e tudo mais, não é fácil de tirar esse negócio lá do fundo. 3 km e 800 metros é muito profundo. Pouquíssimos veículos conseguem chegar a essa profundidade. Mesmo os submarinos militares não chegam nisso nem que a vaca tussa. Isso. Mesmo os submarinos militares, eles não chegam nessa profundidade. Ah, mas como que eles foram lá e tiraram foto e filmaram o Titanic? Foram com aparelhos que eram controlados por, entre aspas, joysticks. Como, por exemplo, drones submarinos, outros aparelhos. Iam lá, tiravam fotos e filmavam. Não eram com seres humanos dentro do equipamento, né? E aí tá a resposta, que eu não vi ninguém falar mesmo e ele tá falando aqui. Eu acho que foi o primeiro a falar, que a primeira coisa que bateu na minha cabeça, não tem como resgatar eles. Porque não tem equipamento. O único equipamento que foi projetado para chegar nessa profundidade foi esse submersível. Esse submersível tá lá, não tem outro equipamento para tirar eles de lá. Não tem equipamento outro no mundo. Tá? Finish him.